Meus irmãos, lembrando que à tarde, o pessoal do culto da tarde que está em casa aí assistindo, à tarde vai começar mais cedo, tá, irmãos? 3 horas. Abra sua Bíblia comigo num livro bem pequenininho do Antigo Testamento, lá no começo, chamado livro de Ruth. Encontre aí o livro de Ruth na sua Bíblia. Logo depois de Juízes você encontra Ruth. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Muito bom ter os irmãos conosco. Quero dizer também que a NVI, Carlos, muda para a NVI. Alguns irmãos, nós estamos até com máscaras reservas ali, porque quando o irmão chega e esquece a máscara, a gente está fornecendo. Eu sei, irmãos, que incomoda, né? Principalmente aqueles que têm alguma dificuldade na respiração, adenoide e tudo mais. Mas é um sacrifício que a gente está fazendo por um tempo, isso vai passar. Amém? É só por um tempo, depois a gente vai estar livre disso. Tenham paciência, tá bom? Na quarta-feira também, nosso culto vai ser mais cedo. Na quarta-feira, ela vai começar às 6h30 da tarde, porque ele tem que terminar de 8 horas. De 8 horas é toque de recolher. Então, quarta-feira começa mais cedo, tá certo? Na terça-feira tem oração, intercessão aqui às 2h30, né, Margarete? 2h30, intercessão aqui, quarta-feira. Se você não estiver trabalhando, não estiver estudando, vem para cá. Quarta-feira, terça, 2h30, 2h30 da tarde, na terça-feira. E na quarta sim, é 6h30 da tarde. Ontem os jovens estavam aqui, não foi? Num filmaço aqui abençoado, com muita pipoca, guaraná, refrigerante, cachorro quente. A festa foi tão grande que tomaram um banho de refrigerante por aqui ontem, né? Mas parabéns. Seria na sexta, né? Na sexta seria o culto Pink. Aí de repente veio um decreto, a gente teve que adiar o culto Pink. Aí o jovem já tinha mudado para o sábado, ficou no sábado mesmo. Mas essa semana volta para a sexta, né, Margarete? Essa semana retorna para a sexta-feira normal, tá certo? Bom, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã. Talvez não dê tempo de terminar hoje de manhã, eu termino à tarde, tá certo? Eu quero que você, creio que você já abriu sua Bíblia no livro de Ruth. Eu vou trabalhar todo o livro aqui, que o livro é pequeno, são só 4 capítulos, mas você pode ir para o versículo 16, Ruth capítulo 1, verso 16. Entre as versões, tem a NVI, Nova Versão Internacional. Se tiver, eu vou lendo por aqui. Só tem essas duas. Tudo bem. Mas eu vou aqui mesmo, vai lá, deixa na linguagem de hoje. Diz assim, Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que eu te deixe, e não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha que declaração, hein? Olha 17. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo o rigor, todo o rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Casados aí, ó, marca na sua Bíblia aí. Em casa, diga para sua esposa. Você cita para ela esse texto bem direitinho no ouvido dela, tá certo? Volta para o 16, Carlos. Gente, esse aqui é o texto preferido dos namorados. Só que o namorado acaba não cumprindo, né? Porque às vezes o namoro pode acabar. Mas se já é casado, então não tem como fugir não. Você pega esse texto aí, marca, aí faz um cartãozinho, pega um chocolate, né? E entrega à sua esposa. Foi o primeiro texto que eu mandei para o Menico, quando ele estava namorando, ó, tá vendo? Mas na verdade aqui foi uma nora falando para uma sogra. Viu, gente? Sogra é bênção, né? Não é toda sogra que é ruim, não. Aqui é uma declaração de uma nora para uma sogra. Não é bonito, né? Bora ver novamente. Olha o que ela fala. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Porque aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. 17. Pula, Carlos. Onde você morrer, eu vou morrer também.
e ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É sério isso, não é não, gente? É forte o negócio? Feche os seus olhos um instante, deixa eu orar com você. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, que nessa manhã possamos compreender junto com ela a tua vontade para a tua igreja, os teus princípios e aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que cada um volte para casa hoje com uma palavra revelada em seu coração e com a certeza de que tu és um Deus que faz milagres, um Deus que opera maravilhas e um Deus que nunca abandona aqueles que são seus. Eu oro dessa forma. Espírito Santo, me ajude. Eu preciso que o Senhor esteja comigo, ensinando a tua igreja e preparando os corações para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Ruth. Para você entender esse nível que chegou o relacionamento de uma nora e uma sogra, você tem que voltar para o início do capítulo 1. E aqui relata o seguinte: Ruth, aliás, Noemi era uma senhora muito bem conceituada, e ela casou com um homem chamado Ebimeleque. Deixa eu filar aqui, isso mesmo, Elimeleque era o nome do marido da Noemi. E juntos eles tiveram 2 filhos. Olha que nome lindo que os filhos deles tinham, ó, Malom e Quilion. Não é bonito? Guarde aí. Tem um casal que a irmã está grávida, né? Deve estar assistindo hoje. Anota aí, Cássio. Malom e Quilion. Mas não é uma boa receita não, sabe por quê? Sabe o que significa esses nomes? Malom significa doença, Quilion significa fraqueza. Imaginou? Qual o nome do seu menino? Fraqueza. Não dá certo. E o nome desse outro? Doença. A gente vai ver que negócio. Porque cada nome tem um significado, certo? Mas a nossa irmã Noemi e o Elimeleque escolheram nomes péssimos para os meninos: fraqueza e doença. Os meninos cresceram, a família de 4 pessoas, né? Noemi, Elimeleque e os 2 meninos, fraqueza e doença. Os dois estavam ali, aquela família bonitinha de 4 pessoas. Só que de repente, diz a Bíblia, eles moravam numa região chamada Belém. E naquela região houve uma grande fome. Versículo 2 diz que o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém. Eles moravam em Belém, naquela região. E olha que coisa interessante. Aqui diz que de repente começou uma grande fome naquela região. E isso é muito sério. Eles foram atingidos de uma fome assim terrível, né? E o que aconteceu? O versículo 1 diz que Elimeleque, provavelmente o homem, tomou a decisão, falou assim: ô mulher, vamos sair daqui, bora vazar, vamos morar longe. E olha que interessante, a palavra Belém significa casa do pão. Na casa do pão não tinha comida, faltou pão. E a decisão deles foi: vamos para uma terra distante, vamos morar em Moabe. O que era Moabe? Moabe era uma região que era um povo, os moabitas eram um povo que foi amaldiçoado por Deus. Por quê? Quando Moisés saiu do Egito, atravessou o mar, os moabitas não deixaram ele passar pelas terras dele. Moisés teve que fazer um desvio enorme e Deus amaldiçoou aquele povo. Agora vê que interessante, Noemi e Elimeleque estão na casa do pão, que acabou faltando pão, e eles decidem sair e ir para um lugar que Deus havia amaldiçoado. Irmão, tem como dar certo um negócio desse? Mas eles decidiram, porque aparentemente Moabe tinha pão, tinha comida, e eles decidem ir para lá. Só que o que acontece, gente, nesse processo? Quando eles chegam em Moabe, primeiro, Elimeleque morre, a Noemi ficou viúva, e depois morrem os 2 filhos, a doença e a fraqueza morreram. Restou agora Noemi e as 2 noras, Orfa e Rutinha. As 2 ficaram. E a situação ficou terrível, porque imagine você, uma mulher, uma senhora, que perde o marido e na sequência perde os 2 filhos. Alguns anos depois, perdeu os 2 filhos. Restou para ela agora
as duas noras. Naquele tempo havia uma lei muito clara de que quando a mulher ficava viúva, ela só poderia casar se fosse ou com o irmão do falecido ou com outro parente do falecido. Mas para quê? Para preservar a linhagem, a descendência do falecido. Aí tem outro problema. Noemi não tinha mais filhos. Ela reúne as noras e fala o seguinte: ô gente, não vai dar certo. Olha, eu vou ter que voltar. Vamos voltar para a casa do pão. Eu fiquei sabendo que começou a chover lá. A colheita lá tá boa. Então bora voltar para a casa do pão. Agora é o seguinte: vocês não são de lá, vocês são daqui, vocês são moabitas. Então vamos fazer o seguinte: eu vou embora e vocês ficam. A primeira nora, Orfa, falou o seguinte: beleza, fechado, tamo junto. Deu um beijo na sogra e partiu, foi embora. Aí Ruth diz isso aqui, ela fala: eu não vou não. Para onde a senhora foi, eu vou. E mais, eu não vou deixar a senhora de jeito nenhum. Olha, o povo, eu sei, eu sou um estrangeiro, tudo bem. Mas a partir de agora, o seu povo vai ser o meu povo também. O seu Deus vai ser o meu Deus também. E aonde a senhora morrer, eu quero morrer naquela região ali mesmo. Eu não vou me afastar de jeito nenhum da senhora. E elas voltam para Belém. E havia fartura em Belém, havia fartura na casa do pão. Naquele tempo era o tempo da colheita. E sucede uma sequência de situações aqui que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Amém? Quem entendeu até aí diz amém, por favor. Você é inteligente, ou classe inteligente. Aleluia. Quais são as lições que, olhando para esse texto aqui, eu consigo ver, eu consigo aprender? Versículo 2 diz que houve uma grande fome em Belém, na casa do pão. Na casa do pão faltou pão. E a primeira lição que eu aprendo, gente: nunca se afaste da casa do pão. Não faz sentido. Eles resolveram ir para uma terra distante, mas Deus os plantou ali naquele lugar. Igreja, quantas vezes na intenção de um resultado melhor, ou só porque alguma coisa não está bem no ambiente que você está, mesmo sem a direção de Deus, você decide ir embora? Aqui não diz que eles consultaram a Deus. Vamos falar com Deus: Deus, a gente permanece aqui, porque a gente mudar não é pecado. O próprio Davi teve um tempo que ele se escondeu na terra inimiga. Ele fez aliança com inimigos para sobreviver e para preservar ele e a família dele. Mas isso porque ele estava na direção de Deus. Nesse caso aqui não, ninguém consulta a Deus. Tá ruim, vamos embora. Arrumam uma mala e vão embora. Mas escute, o preço foi muito alto que eles pagaram. Igreja, nunca se afaste da casa de Deus. Jesus é o nosso pão da vida. Ele falou aqui, olha: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E ainda que você por um instante sinta: acho que esse pão não está me saciando o suficiente, então busque mais pão, busque mais o pão da vida. Ele falou: aquele que tem fome, vem a mim. Se você tem fome de Deus, então não se afaste da presença dele, não se afaste da casa do pão, porque o custo é muito alto. Ontem eu falava com uma senhora pela internet. Ela entrou em contato, pediu oração. E numa breve conversa que tivemos, ela deu uma cidade vizinha aqui nossa. Ela ficou até vir aqui na igreja. E ela falou o seguinte: eu estou afastada do Senhor há em torno de uns 15 anos, 10 a 15 anos. E ela disse: olha, eu acho interessante quem usa essa frase, né? Ela falou assim: eu estou pagando um preço muito alto. E ela relatou lá o inferno que ela está vivendo. E eu disse: bom, mas vamos recordar aqui, como é que era a sua vida quando você estava na casa do pão, quando você servia ao Senhor? E ela disse: era uma bênção, eu vivia tão feliz, eu estava envolvida com as coisas de Deus, eu estava envolvida com as coisas da igreja, eu acordava com aquela disposição para servir ao Senhor. Aí eu disse: e agora, como é que você está? E ela começou a relatar lá: o casamento está terrível, está mal, não está bem, depressiva, à beira do colapso. Eu disse: minha amiga, volte para a casa do pão, volte para Jesus.
Ele é o pão da vida. Irmãos, o mundo nos ilude achando que entretenimento vai preencher ou vai alimentar a nossa alma, mas não vai. As festas não alimentam a alma, sabe? As coisas que o mundo tem a oferecer, viagens e tantas coisas, elas não alimentam a nossa alma. A nossa alma tem fome do pão da vida. É só Jesus que pode alimentar, é só Ele que pode nos preencher. Amém, minha gente? Mas eles se afastaram. Resultado: 3 mortos por causa disso. Muitas vezes o mundo ilude a gente achando que aquele alimento, só por ser bonito, ele é resistente. Igual a gente, né? Entre um tablete de chocolate e um prato de feijão, chocolate é mais gostoso, não, Léo? Dá cá o chocolate. Mas qual é o que vai te alimentar melhor? Eu descobri um segredo lá na África interessante. Na nossa comitiva, da cidade da Beira para Morumbala, foi 3 pessoas com a gente. O pastor José, um outro pastor e uma irmã. E a missão deles era o seguinte: eles foram simplesmente para cuidar da gente. Porque, segundo eles entendem, seria muito vergonhoso para eles se a gente passasse por lá e eles não cuidassem da gente. Então, por exemplo, a gente não podia carregar malas, eles carregavam nossas malas. Então era muito estranho, porque a gente está acostumado, a pegar a mala e sair arrastando, né? Então lá quando a gente pegava uma mala, eles vinham, tomavam da mão da gente e levavam. E o senhor que foi com a gente, era o meu anjo da guarda, o senhor que foi comigo lá, ele tinha 70 e tantos anos, Antônio. Mas, gente, mais disposto do que eu. Rapaz, uma força que o homem tinha, disposto, animado, bem empolgado. Eu dizia: meu Deus, o que é isso? E aí aquela disposição, aquela alegria toda. O que isso vem à minha cabeça? A irmã que estava cuidando de Almini também, ela também, mulher disposta. A gente acordava às 5 da manhã, já tinha água quente para a gente tomar banho. Ela esquentava a água para a gente tomar banho. Não precisa disso, mas ela fazia com tanto amor, com tanto carinho. Era uma senhora também, devia ter perto dos 60, mas muito dispostas. Aí, fazendo uns cálculos assim, eu e a Almini chegamos à conclusão: por que eles, com toda a limitação que tem, eles tinham assim uma disposição tão grande e eram tão fortes fisicamente? A comida não era tão gostosa como a do Brasil. O prato principal de lá é a chima. E a chima basicamente é a farinha da mandioca com água, sem sal, sem nada, só isso mesmo, farinha e água. Cria uma pasta bem consistente. E eles comem aquele de manhã, de tarde, de noite. Quando não tem, jejua. Mas geralmente é isso. Só que aquele negócio ali, gente, dá uma força. Eu tive alguns sinais de malária lá, né? A gente não sabia que era malária, a gente pensava que era outra coisa, mas uns 3 dias depois eu já fiquei um pouco debilitado com malária. E quando eu comecei a comer chima, a chima aumentou a nossa disposição. Na sexta-feira a Almini estava bem mal, estava bem fraca mesmo. E eu tive que conseguir feijão para ela lá, que é um negócio difícil, feijão e chima. E a chima fortaleceu. Então o que acontece? Aquele alimento dava forças. E você vê muitos idosos, mas idosos que trabalham bastante lá, trabalham no pesado e são muito, mas muito dispostos. Alguma coisa vazou aqui. Por que isso? Eu que desliguei aqui. O alimento faz toda a diferença. Então, o que você está se alimentando? E a gente é acostumado com comer essas coisas assim esquisitas, né? Doces demais, né? Obrigado, Léo. Deixa eu trocar aqui então. Ok, obrigado. Agora aumenta aqui, Carlos. Aleluia. Amém. Volta aqui. E a nossa alimentação aqui é muito ruim. As criancinhas muito sujas e assim, aquela situação bem precária. Mas algo interessante, o sorriso delas. Os dentes bem branquinhos. A gente não via um com o dente estragado. Aí o menino fez: não é interessante isso? Eu disse: agora vê só, eles não comem açúcar como nós comemos. A gente come muito açúcar aqui, estraga tudo, né? Então veja, a alimentação, ela vai trazer disposição para você.
E muitas vezes os cristãos estão se alimentando mal, e aí reclamam porque não tem forças. Ah, minha fé está fraca. Ah, eu não consigo. Ah, está muito ruim para mim. Então, meu amigo, muitas vezes você ou está se alimentando mal, ou foi para longe, saiu de perto da casa do pão, saiu de perto do pão da vida. Jesus, Ele quer alimentar eu e você todos os dias. Ele quer ser o nosso alimento. Ele falou, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você crê nisso? Então, minha gente, se alimente da palavra do Senhor. Não saia, não se afaste da casa do pão. Eles se afastaram e o prejuízo foi terrível. A segunda lição que eu aprendo: não tenha vergonha de voltar atrás. Olha o versículo 6 comigo aí. Versículo 6, cadê aqui o 6? Vamos para cá mesmo. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Vê só, lá de Moabe, Noemi ficou sabendo, eita, Deus está socorrendo o povo dele. Mas o povo dele estava onde? Estava na casa do pão. Deus não socorreu eles em Moabe, não, lá eles morreram. Morreu 3. O socorro de Deus veio para o lugar estratégico de Deus, para Belém. Então ela falou, vamos embora, vou voltar atrás. Irmãos, você é uma pessoa que é fácil de voltar atrás? Você é orgulhoso, é orgulhosa. Você diz não, não, falei, está falado, é assim mesmo. Eu não peço perdão não, peço desculpa não. Eu comigo é assim, se não gostar, não gostou. Volte atrás, deixa de ser bobo. Sabe, deixa de orgulho. O orgulho impede a gente de ser muito abençoado, sabia? Quantas vezes você precisa voltar atrás para poder ter sucesso lá na frente? E Deus hoje está falando com pessoas aqui que têm dificuldade, sabe? Fugiu da casa do pão, foi embora, tomou prejuízo e fica dizendo assim, não volto não, deixa assim mesmo, eu morro mas não me entrego, eu morro mas não volto atrás, comigo é assim. Eu já ouvi gente dizendo o seguinte, no dia que eu for embora dessa casa, nunca mais eu boto o pé aqui. Misericórdia. Aí vai embora às vezes, né? Sai de casa, adolescentes, jovens, quantos jovens, né? Ah, um dia eu vou embora daqui, nunca mais eu volto. Aí vai embora igual o filho pródigo, se arrebenta lá fora. Aí sabe que pode voltar, mas o orgulho não deixa. Ah não, eu não volto. Para lá eu não volto. Para aquela casa eu não volto. Para aquele lugar eu não volto. Para aquele emprego eu não volto. Calma, filho, baixa a bola. Olha aqui, ó. Noemi fez, espera aí. Lá Deus está abençoando. Dá tempo de corrigir, eu vou voltar para a casa do Pai, vou voltar para a minha terra, vou voltar para Belém. Eu sei que lá a bênção de Deus está lá. Não tenha medo de voltar atrás, não tenha vergonha de voltar atrás, não deixe o orgulho dominar você. Sabia que muitos relacionamentos acabam por causa de orgulho? Porque um faz besteira, mas não tem coragem de dizer assim, rapaz, eu vou pedir perdão, eu vou voltar atrás, vou pedir perdão, vou corrigir isso aqui. Volte atrás, amém, igreja? Não tenha vergonha não, tá certo? Peça perdão, né? Ou corrija o erro, sabe? Não tenha vergonha, nunca diga assim não. Lembra daquela frase de Facebook que tem em todo canto? Nunca diga dessa água não beberei, porque na volta pode dar sede. Então, nunca diga. Porque quantas vezes você fala assim, não, isso aqui não conta comigo, eu estou fora disso aqui, daqui a pouco você está lá de volta. Calma, então é melhor você não arrumar problemas. Viva de um jeito que de onde você saiu, você deixe saudade. Para que as portas ficarem sempre abertas. Irmão, por onde você passar, deixe as portas abertas, que é muito bom. E como é que eu deixo portas abertas? Quando eu sou uma boa pessoa, quando eu dou um bom testemunho, quando eu sou uma bênção. Aí as pessoas vão sentir saudade de mim. Não é uma bênção isso? Terceira lição que eu aprendo, meu tempo foi embora já, deixa eu correr aqui. Terceira lição, as suas escolhas de hoje definirão o seu futuro. Vai com o versículo 14 comigo aí. Noemi reúne as noras e fala assim, e aí, vocês vão comigo, vão ficar? Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Olha que interessante aqui. A escolha dessas 2 noras aqui, mudou completamente a história delas. Orfa falou assim, não vou com ela, vou ficar. Deu um beijo na sogra e foi embora. E sumiu da história. Ruth falou, eu vou ficar com ela.
Resultado, entrou para a história. Milhares de anos a gente está em Surubim falando de Ruth, do quanto que Ruth foi abençoada por Deus. Uma decisão sua hoje pode mudar a sua história para sempre. Orfa sumiu, acabou, ninguém fala mais nela, ninguém sabe nem o do paradeiro dela. Mas Ruth, ela entrou para a história. Você quer sumir da história ou você quer fazer história? Se você quiser fazer história, vá na direção que Deus está lhe levando. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? A Noemi ali representa de fato aquela mulher, aquela discipuladora, aquela mulher que era mais madura, que orientava as noras. Aqui ela fala sobre casamento com as noras. Ela orienta as noras um pouco antes. Lê com calma em casa. E uma fala, tá, eu vou ficar aqui. Mas Ruth fala, não, eu sei que a minha bênção está ao lado dessa mulher, então eu vou caminhar com ela, eu vou voltar para a terra dela, eu vou servir ao Deus que ela serve, eu vou andar com o povo dela vai ser meu povo. As suas escolhas vão definir a sua vida para sempre. Você hoje pode escolher servir Jesus ou não, pode escolher adorar a Deus ou não, pode escolher andar com Deus ou não, mas de uma coisa é certa, as suas escolhas hoje vão mudar até a sua eternidade. Quem decide andar com Deus hoje, vai passar a eternidade com Ele lá no céu. Quem decide servir a Deus hoje, tem a sua história mudada. Espero que você tome uma escolha boa. Quarta lição que eu aprendo aqui, sabe qual é? Não quebre as alianças que você fez. Ruth tinha uma aliança com a sua sogra Noemi. Sabe por quê? Ruth entrou na família de Noemi. E a lei dizia que quando o homem morria, a viúva tinha a obrigação de casar ou com o irmão ou com um parente dele. Orfa sabia disso, mas decidiu voltar e arrumar um casamento estranho com outra pessoa. Ruth entendeu, eu tenho que continuar na linhagem dessa mulher aqui, então eu tenho que casar ou com um parente, ou com o filho dela lá no futuro, mas ela falou que não tinha mais filho, ou com algum parente, mas eu não posso quebrar essa aliança. A outra quebrou a aliança e sumiu da história. Ruth manteve a sua aliança e ela fala assim, eu preciso me manter nessa família, eu preciso servir ao Deus dessa mulher, eu preciso me manter junto da minha discipuladora, da minha sogra, da mulher que me orienta, da mulher que tem sido uma bênção na minha vida. Irmãos, quantas pessoas são bênção em sua vida e muitas vezes elas passam a ser descartadas porque não servem mais. Para Orfa, Noemi não servia mais. Não pode me dar mais um filho não, né? Então não me serve mais, vou embora, estou fora. Só que a bênção estava com ela, porque ela era uma mulher de Deus. Gente, há uma grande diferença. Noemi era uma mulher de Deus. E as duas sabiam disso. Você está fazendo alianças com quem? Com pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, ou com gente que não ama a Deus, que não quer compromisso com Deus? Isso é uma grande diferença. Deus colocou pessoas no teu caminho para ser bênção para você. Não despreze essas pessoas. Mesmo que você se afaste, porque o mundo é muito dinâmico, né? Tem pessoas que foram uma bênção para mim há 10 anos atrás, que eu não sei mais nem por onde anda, a gente perdeu o contato. Mas quando a gente se reencontrar, eu tenho que reconhecer. Olhe para a sua vida e saiba, teve gente que foi bênção para você até aqui. Então dê graças a Deus pela vida delas. Se você puder, caminhe junto com elas. Se não for possível, você abençoe a vida delas. Mas não despreze pessoas que foram bênção para você. Amém, meus irmãos? O segredo da bênção está aí. Quinta lição que eu aprendo: Deus não tem bênção para gente preguiçosa. Ruth faz a declaração para Noemi. Ela fala, tá bom, então vem comigo. Elas voltam para Belém. Mas escute, duas viúvas, uma idosa, Ruth jovem, e elas não tinham aposentadoria, não tinham emprego, não tinham trabalho. Elas estavam ali em busca de um milagre, porque elas perderam tudo. Longe da casa do pão, perderam tudo. Bom, alguém tinha que trabalhar, né, gente? Versículo 22, olha o que diz aí. Vai para 22, capítulo 1, 22. Foi assim que Noemi voltou à terra de Moabe. Perdão, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, verso 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. É o seguinte, naquele tempo a lei dizia o seguinte:
que se você tinha uma plantação, você... Está no livro de Números, de Levítico, é obrigatório. Se na sua plantação, no dia da colheita, caísse espigas ou alguma coisa no chão, você não podia colher. O que caísse no chão era para os pobres e para aquelas pessoas que não tinham condição, não tinham nada. Então, quando os funcionários eles iam fazer a colheita do roçado todo, se caísse uma espiga de milho, por exemplo, no chão, eles tinham que deixar ali. Ali servia para as pessoas que não tinham condição. Eles sabiam disso. Por isso que Ruth falou o seguinte, ó, ela sabendo disso, ela fala, olha, fique aqui, a senhora já está de idade, já é uma senhora idosa, e eu vou trabalhar, eu vou buscar espigas. E ela falou o seguinte, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vê, ela sai do lugar, ela fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou ficar me escorando na minha sogra porque ela já é uma senhora. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. Gente, Deus nunca abençoou preguiçoso na Bíblia. Mas gente trabalhadora, gente que estava disposta, gente que estava fazendo alguma coisa, Deus tem um prazer de abençoar a gente disposta. Amém? Gente, não há um versículo aqui que diga assim, e Deus abençoou fulano porque era preguiçoso. Mas tem Deus chamando gente ocupada, gente que está trabalhando, gente que está ocupado. Você está ocupado? Você é muito ocupado? Ok, é você que Deus quer usar, porque Deus sabe que você é uma pessoa responsável, que você tem responsabilidades. Toda vez que eu falo, irmão, vamos fazer algo, o irmão fala assim, eu estou muito ocupado. Eu digo, é porque é você mesmo, por isso mesmo. É por isso que Deus quer você. Deus nunca chamou gente preguiçoso para nada. Aliás, o apóstolo Paulo disse, quem não quiser trabalhar, não coma. Entendeu? Pega esse versículo, coloca lá na cozinha da sua casa. Você que tem muitos filhos em casa. Quem não quiser trabalhar também não coma. Pronto. Ok, tem que trabalhar, irmão. E Ruth fala assim, eu vou trabalhar. E ela sai, vai recolher espigas jovem. A Bíblia fala nas entrelinhas que ela era muito bonita. Era jovem e bonita. Mas ela sai no sol quente, com, sei lá, um cesto ou uma sacola. E ela vai colhendo espigas dentro do roçado. Imagine, trabalho pesado. Mas ela estava lá. E por causa dessa disposição dela, acontece o versículo 3. Vem comigo por 3 aí, ó. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente. Versículo 3. Casualmente, ela entrou justo na plantação que pertencia a Boaz. O escritor foi interessante, falou assim, casualmente. Crente não tem casualidade. Crente, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi casualmente. Deus direcionou ela para aquele lugar. Porque Deus falou, eu vi uma menina disposta aqui, é trabalhadeira, é corajosa, então eu vou direcionar ela aqui. Gente, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O casualmente de Deus vai chegar na sua vida. Ocasionalmente vão ligar para você. Por acaso você vai passar naquela rua, naquele lugar, naquele ambiente. Por acaso você vai encontrar aquela pessoa. Não é por acaso não, é Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai guiar você. Olha a Rutinha aqui, ó. Casualmente, eu acho lindo, da NVI fala casualmente. Aqui como é que diz? Também casualmente entrou na plantação que pertencia a Boaz. Quem era Boaz, minha gente? Parente dela e um dos homens mais ricos da cidade. Hein? Oh, presta atenção. Ela casualmente, guiada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ela entra na terra do homem mais rico da cidade e o homem que poderia casar com ela. É Deus ou não é? Ou já imaginou se ela ficasse em casa no Free Fire? Já imaginasse se ela assim, ó, minha sogra, já sofri demais na vida, vou assistir uma série aqui no Netflix. Vá fazer alguma coisa para a gente comer aí, arrume aí alguma coisa. Não, rapaz, a bichinha foi trabalhar. Ela falou, vamos embora trabalhar. E Deus direciona ela para entrar na terra de Boaz. Olha que coisa linda. Quando ela chega em casa, vou resumir aqui por causa do tempo, porque eu não tenho mais tempo. Quando ela chega em casa, ela chega com as espigas. E ela estava lá trabalhando. Aí o Boaz chega, o patrão, chega assim no roçado e fala assim, quem é aquela jovem? Ele já se animou. Rapaz, bonita, jovem. Ele coroa, rico, doido para casar.
Alguém falou, é a viúva, né, que chegou aí na região aí, na hora de Noemi. Ele fez, eita, é minha parente. Faz o seguinte, ó, deixa cair umas espigas aí, deixa cair, tá, sabe? Deixa cair para ela juntar, eu quero ver ela juntando as espigas. Eu quero ver se ela realmente sabe trabalhar. Há uma versão que diz que ela levou para casa 20 quilos de cevada para casa. Era forte ou não era? 20 quilos é quase um botijão de gás. Ela levou. Quantos quilos de botijão de gás mesmo? 30, 25 também? 13? Só? O lado de casa é mais pesado. Sabe que ele pesava mais. Aí ela sai com aquela carga na cabeça para casa. E aí o que acontece? Quando ela encontra a sogra fala assim, minha filha, onde você arrumou isso tudo? Ela falou, você não sabe de nada, eu entrei numa plantação, mas tinha tanto milho pelo chão, tanta cevada, tanta espiga pelo chão, eu saí juntando tudo. Ela fez, de quem era essa terra? É de um tal de um Boaz. Quando Noemi escuta, não acredito. Você foi para a terra de Boaz? Foi. Ele é meu parente. A velha se animou. Ela fez, vai rolar um casamento aí. Olha aí, gente, a sogra queria o melhor para a nora. Falou, rapaz, você é jovem. Ela só não falou o seguinte, lembra de mim quando estiver no teu reino, tá? Mas estou aqui. Mas ela sabia que ela podia confiar naquela menina. Ela sabia, em Ruth eu posso confiar. E ela lança uma estratégia linda. A sogra orienta a nora a conquistar o coração do velho. Capítulo 4 explica sobre isso. Ela fala, depois você lê com calma. Agora eu quero parar só nesse versículo 3. Capítulo 3, verso 3. Vamos lá. Olha a orientação da sogra para a nora, para ela poder se aproximar de Boaz. Olha o que ela faz, ó. Levante-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Você pode ler comigo isso aqui? Vamos lá, classe, atenção. Levante-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Boaz aqui representa Deus, sabia? Tanto é que lá na frente Ruth fala assim, você vai ser o meu remidor. Ou seja, eu só posso casar com um parente do meu marido. O senhor é parente, então você tem que casar comigo. Ela foi bem direta assim com ele. Por quê, gente? Porque era lei. Ela não podia casar com outro homem, tinha que ser ele. Ela falou o seguinte, olha, o senhor vai ser o meu remidor. Você vai ter que casar comigo. E ele ficou assim tão bobo que ele fez, não é areia demais para o meu caminhão? Lê o capítulo 4 para você entender depois. Ele vai lá, dá um jeito lá com as terras do marido dela e casa com ela. Mas escute. Olha a orientação da sogra para a nora. Levante-se, perfume-se, vista sua melhor roupa, desça para a eira. Escute, deixa eu tentar simplificar isso aqui para você. Não é levante-se, é lave-se, perdão. Olha o que ela fala, lave-se, é bom tomar um banho de vez em quando, né? Aleluia. Perfume-se, não dá certo se perfumar sem se lavar. Não é ou não é? Já imaginou? Jovem tem um negócio de às vezes para disfarçar, né? Ele bota um perfume para lá, precisa tomar banho, mas o cheiro incomoda. Não funciona. Jovem que estuda de manhã, eu sei como é que é, jovens. Hoje não, que o povo é chique, tem chuveiro elétrico em casa, né? Mas antigamente eu sei como é que era. 6 da manhã, você levanta para ir para a escola, uma água fria, gelada. O menino corre para o banheiro. Liga o chuveiro para disfarçar, né? Disfarçar que está caindo água para a mãe escutar, né? Aí bota a cabeça debaixo assim, molha o cabelo. Aí passa assim, aquela água fria. Aí sai do banheiro, enche de perfume. Então, estou pronto para ir para a escola, aleluia. Está pronto. Não é esse o banho que funciona. Eu sei que é isso, menino. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou experiente. É assim que funciona. Sabe quantas vezes, você aí que é jovem, quantas vezes você sonha pela madrugada, você tem aquele sonho bom. Você sonha fazendo xixi. Aí você acorda, é o sonho mais rápido de ser realizado, é isso. É ou não é? Você acorda todo molhado pela madrugada. Aí sabe o que eu fazia? Eu era inteligente. Eu acordava de madrugada, virava o colchão, trocava o lençol, trocava de roupa, isso com 7, 8 anos, já era inteligente. Disfarçava, né? E pronto, acordava tranquilo de manhã. Só que tinha um problema, Antônio, o cheiro.
Não dava para esconder o cheiro. A pessoa faz tudo para disfarçar as coisas, mas o cheiro incomoda. O cheiro é desagradável. Então a ordem da nora foi: minha filha, lave-se, tome um banho. Depois de tomar um banho, se perfume. Depois vista a melhor roupa e desça. Escute, isso aqui é tudo que você precisa. Isso aqui era para ela se encontrar com Boaz, que representa Deus aqui em nossa história. Quer se encontrar com Deus? Tem que se lavar. A Bíblia fala que nós somos lavados pela palavra. É a palavra que nos lava. A palavra nos purifica. É o sangue de Cristo que nos lava de todo o pecado. Igreja, para se encontrar com Deus tem que se lavar, tem que ser lavado. Ninguém sujo vai se encontrar com Deus. Você precisa estar lavado no sangue de Jesus, estar remido pelo Senhor. Depois, perfume. Alguém está com uma versão que ela fala assim: unge-te, ou te unge-te, né? Ou seja, unção. Você precisa ser ungido. Aqui fala do Espírito Santo. Quando você é lavado, depois o segundo processo é o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Você é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Diga amém aí. Tem que ter unção na sua vida. Terceiro, vista a melhor roupa. Ou seja, mude a aparência. Sua aparência tem que mudar, meu filho. Não dá para querer ser cheio do Espírito Santo de qualquer jeito. Você tem que mudar. E último lugar, desça para a eira. Desce. Viu que com Deus tem que descer? É sempre descendo. Depois de lavado, depois de ungido, depois de trocar de roupa, desça. Se humilhe. A Bíblia fala que aquele que se humilha diante de Deus, o Senhor o abençoará ou o exaltará no futuro. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Pessoal do louvor, sobe para cá. Irmãos do louvor, escute. Ela faz isso. Aí ela tem um encontro com Boaz. Ela encontra Boaz. Quando ele encontra com ela, ele se apaixona. Imagina, bonita, cheirosa, tomada banho. É para apaixonar ou não é? Ela se apaixona. Ele se apaixona por ela. Resultado, ele casa com ela. Você que vai ficando em pé aí. Quando ele casa com ela, Ruth tem um filho. Esse filho de Ruth fez toda a diferença. Sabe por quê? Porque esse filho de Ruth foi o avô do grande rei Davi. O filho de Ruth gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Davi foi o maior rei da história de Israel. Agora escute, isso aconteceu quando aquela menina tomou a decisão: eu preciso servir ao Deus da minha sogra. Eu preciso andar com o Deus que a minha sogra anda. Eu preciso viver essa experiência. Eu preciso ser do povo dela. Tudo que você precisa é isso. Ande com Deus que você anda. Não abandone o Deus da Bíblia. Não abandone o Deus de Ruth. Sirva a Ele com intensidade. Ele tem um novo recomeço para você. A órfã sumiu da história. Eu não sei o que aconteceu dali para frente, mas eu imagino o seguinte, que de repente, imagina o casamento de Ruth. Ruthinha, a viúva, trabalhadeira, bichinha, né? Casa com o homem mais rico da cidade. Eu acho que, no mínimo, ela levou a sogra para fazer uma casinha perto da dela para a sogra. Vem para cá, sogrinha, chega, senta aqui. A senhora foi bênção na minha vida. A senhora não vai sofrer, não. Eu vou cuidar da senhora aqui pro resto da sua vida. Eu imagino que Noemi estava velhinha lá na cama, já acamada, e Ruth estava cuidando dela lá bem direitinho. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a cuidar daquelas pessoas que foram bênção na vida dela. Deus dá um filho a ela que faz a diferença. O neto dela gera o rei Davi. Escute, Deus é um Deus de recomeço para você. Ela tinha tudo para passar na história e a gente nem tem noção do que ela existiu. Mas Ruth fez a diferença quando ela falou assim: eu vou servir ao Deus que a minha sogra serve. Eu vou pertencer ao povo que a minha sogra pertence. Eu preciso desse Deus. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Enquanto nós louvamos aqui, daqui a pouco eu vou orar por você.